Bom, a cada vídeo a gente está completando a jornada, né? Nós saímos do caos e criamos clareza estratégica. Definimos a grande aspiração da organização, a estratégia e o foco, os objetivos estratégicos e indicadores, e estruturamos, né, a execução com projetos integrados. Mas existe uma pergunta que sempre aparece nesse ponto, né? Como garantir que tudo isso funcione quando a realidade muda? É aqui que entra o que chamamos de governança. Governança, né, ganhou uma fama injusta. Para muita gente, governança é comitê demais, reuniões em excesso, aprovações demais, lentidão. Mas isso não é governança. Isso é uma tentativa de controle em um sistema complexo. E sistemas complexos, eles não funcionam bem com controle muito rígido. Eles funcionam com boas regras de decisão, né? Regras lógicas de decisão. A governança, né, ela não governa pessoas, ela não governa tarefas, ela não governa cronogramas, né. A governança, ela governa decisões, digamos assim, principalmente 3 tipos, né. O primeiro, decisões de prioridade, o que entra, o que espera e o que sai. O segundo, decisões de investimento, onde colocar tempo, pessoas e dinheiro, no sentido de todos os recursos. E o terceiro é decisões de execução, né. O que fazer quando algo foge, do plano? Quando essas decisões, elas não têm uma regra clara, né, o sistema entra em atrito. Projetos param, conflitos escalam, né, tudo vira urgente e existe um problema estrutural nas organizações que explica, né, por que a governança é necessária. Muitas vezes quem toma a decisão não é quem sente o impacto da decisão. Quando a decisão e a consequência, né, dessa decisão se separam, o sistema ele começa a se desalinhar. E a governança existe justamente, né, para reduzir essa distância, criando regras claras de decisão, responsabilidade e feedback. A governança geralmente ela é necessária quando a empresa vai crescendo. Um exemplo muito comum na indústria, né, quando surgem 3 projetos urgentes, ao mesmo tempo. Um ligado à produção, outro ligado à qualidade e outro ligado à redução de custo. E aí, o que fazemos primeiro? Sem uma governança clara, né, cada uma dessas áreas para defender o seu, e o conflito ele sobe, né, e pode afetar a cultura e tudo mais. E a decisão ela demora. Então, com governança bem desenhada, existe um critério de prioridade, e um fórum definido, e uma decisão a decisão é rápida, baseada no em impacto no resultado e na capacidade do sistema. E aqui a governança ela não é uma reunião. Ela é para decidir bem, considerando os limites, as restrições do sistema e a estratégia da organização. Um erro clássico, né, é tratar a governança como um evento, uma reunião mensal, um comitê extraordinário, um gate, né, um burocrático. Governança madura, ela funciona como um fluxo. Ela define quem decide cada tipo de decisão, com qual informação mínima, em qual nível, né, e em qual cadência, principalmente. Isso reduz, né, improviso, reduz política, reduz desgaste e aumenta a previsibilidade. E lembra, né, que nos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho sobre sistema, né? E aqui entra o pensamento sistêmico de forma clara. Todo sistema saudável ele tem feedbacks rápidos. Governança ela cria esses feedbacks. Ela mostra, né, quando a execução ela está desalinhada da estratégia, por exemplo, quando um projeto ele não está mais gerando valor, quando o portfólio ele precisa ser ajustado. Sem governança, o sistema ele percebe o erro muito tarde. Outro exemplo, né, que eu posso trazer aqui para vocês é quando um projeto ele começa a atrasar de forma recorrente. Sem governança, né, o time corre mais, o gerente ele pressiona, né, a equipe e o atraso ele começa a virar rotina. Com uma governança madura, estruturada, o desvio ele vira um sinal do sistema, né. Aí precisa entender, né, o que está acontecendo com esse projeto, com o sistema, né. A causa ela precisa ser analisada, e a decisão pode ser, né, ajustar a prioridade, rever escopo ou até interromper o projeto ou mudar a equipe. Aqui a governança, né, ela não tem o objetivo de punir ou buscar um culpado, mas a ideia da governança vem para ajudar a entender onde está o erro, como aprendemos com esse erro. E é aqui, né, que o PMO ele assume um papel estratégico real. O PMO ele não existe para cobrar status,
juntar a apresentação, controlar pessoas. Ele pode até existir para isso, mas não pode ser somente, né. Ele precisa existir para garantir, né, que as decisões certas aconteçam no nível certo, no tempo certo, e ele atua como um orquestrador do sistema, né, quase um maestro, facilitando a decisão, sendo um guardião da coerência entre estratégia e execução. Isso é governança viva, né. É garantir, né, esse alinhamento, essa coerência entre estratégia e execução. E assim, o que eu tenho para dizer para você sobre governança, né, é que a boa governança ela não pesa, ela reduz o atrito, ela acelera a decisão e ela permite que o sistema se ajuste. Agora, né, nós temos clareza estratégica, execução estruturada, projetos integrados, né, e governança funcionando. A última pergunta que começa a aparecer, né, para a gente fechar esse bloco da execução é: como medir resultados, aprender com eles e ajustar a estratégia continuamente? É isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Se esse conteúdo te ajudou a pensar melhor como gestor, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também toma decisões em projetos. Aqui, né, no Gestão que Conecta, a ideia é ir além da ferramenta e construir clareza para decidir melhor. Se quiser se aprofundar, os links, né, com materiais e conteúdos complementares estão na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.